Vamos lá, vamos começar então a falar um pouquinho sobre esse tal de ambiente de marketing. Para que serve o ambiente de marketing? Vamos imaginar que a gente está na arquitetura. Antes de desenvolver um projeto, eu tenho que conhecer um pouco mais o terreno que eu vou trabalhar. Eu tenho que conhecer aquele espaço que eu vou desenvolver o meu projeto. Então, o ambiente de marketing é um pouco disso. Quando a gente fala de ambiente de marketing, eu quero conhecer o mercado no qual eu vou atuar, a minha empresa vai atuar, é o terreno que eu vou desenvolver. Então eu preciso saber se aquele mercado, como é que ele está se comportando, como é que está a economia, como é que está quem são as pessoas, qual é a cultura implementada naquela região, naquele espaço que eu vou ter, para que com isso eu consiga desenvolver a minha estratégia e eu possa ter mais sucesso. Da mesma forma que vocês, quando vão fazer um projeto de arquitetura, vocês vão lá conhecer o terreno, vocês vão ver a inclinação, vocês vão ver o tipo de solo que tem, para que vocês possam desenvolver um projeto que seja sólido. Então, a mesma relação a gente faz com esses ambientes de marketing, falando do ambiente externo. E o que seria um ambiente interno? Seria um pouco das ferramentas que eu tenho. Ah, então eu tenho um barco para atravessar um rio. Tá, mas primeiro eu olho para esse rio, para identificar como que ele é, que correnteza que ele tem, a força que essa correnteza tem, e eu vou olhar para as minhas ferramentas, que é esse barco, que é o meu microambiente. Que ferramentas que eu tenho? Eu estou preparado para remar e poder atravessar esse rio? Isso é o meu microambiente. E a gente vai ver como que isso se divide. Como que eu olho para fora e quais são elementos de fora que eu tenho que olhar, e quando eu olho para dentro, que elementos dentro da empresa que eu tenho que vai fazer com que eu me sobressaia, que eu consiga transpor esse rio, que eu consiga realmente desenvolver naquele terreno que eu vi, que às vezes existe algumas certas dificuldades, ou até mesmo não, para que eu possa obter sucesso. Então, essa análise do ambiente permite a gente construir uma base sólida da estratégia da empresa, para que a gente possa avaliar e selecionar estratégias adequadas aos objetivos da empresa, de acordo com os seguintes passos, de acordo com esses passos que a gente vai falar agora. Então, essa análise vai fazer com que eu conheça esse solo, esse ambiente que eu vou trabalhar, para que eu verifique que estratégias são mais apropriadas e mais adequadas para poder encarar esse terreno e esse mercado que a gente vai atuar. Então, essa análise do ambiente permite a gente identificar fatores sistêmicos, para a gente medir a atratividade desse setor e quais são os fatores críticos de sucesso. Então, eu vou abrir uma empresa de arquitetura. Joia, vou abrir um escritório de arquitetura. Legal. Será que existe um mercado para isso? Será que a economia está propícia? Ou será que existe uma cultura para que determinados elementos que eu vá sugerir possam se destacar? Então, hoje em dia se fala muito da sustentabilidade. Será que esse não é um mercado que eu possa explorar? Será que não existe pessoas interessadas, inclusive, a pagar um pouco mais por esse tipo de mercado que eu estou explorando? Então, isso são fatores que, de alguma maneira, podem atrair mais empresários, pessoas, né, empreendedores, profissionais para atuar. Ou de outro lado, olha, não quero, esse mercado não é suficiente, esse mercado não é válido, é uma moda que vai passar. Opa, então eu vou deixar isso de lado. Então essa análise do ambiente ajuda a gente a construir esse caminho mais sólido. Outra coisa, a análise desse ambiente ajuda a gente a compreender profundamente a dinâmica desse setor onde a empresa atua, identificando os direcionadores de valor e os fatores chaves de sucesso no setor. Ou seja, quando eu olho para esse ambiente que eu estou atuando, que eu vou atuar, me pergunto quais são os principais fatores para que eu tenha sucesso? O que faz com que eu desenvolva uma empresa que possa me levar para frente? Então eu tenho que olhar para esse mercado e identificar que critérios são esses, a gente vai ver essas variáveis. Outra questão que é importante, conhecer as forças e fraquezas da empresa. Eu estou entrando no mercado agora, no caso eu estou me formando, vou montar um escritório de arquitetura. Eu já tenho um portfólio? Esse portfólio é forte? Fiz estágio, trabalhei em grandes escritórios para ter conhecimento, né? Talvez isso sejam as minhas forças. Mas, por outro lado, que conhecimento que eu tenho sobre gestão? Porque, querendo ou não, a gente tem gestão, mesmo que seja um escritório de uma pessoa só. Mas eu vou ter que pagar conta no final do mês, eu vou ter que passar por processos burocráticos de abertura de empresa, de criação de identidade visual. Eu não sei fazer como comunicar essa empresa para o mercado, como comunicar os meus projetos para que as pessoas me procurem. Então, isso são minhas fraquezas. Por que a gente avalia isso?
que sabendo qual é o meu ponto fraco, eu posso identificar, desenvolver um plano de ação para que eu consiga melhorar nesses elementos e eu possa ter mais sucesso no mercado. Então é um cenário, é um retrato que a gente tira para poder depois traçar um plano de ação. E, além disso, permite a gente, essa análise do ambiente, identificar e classificar oportunidades e ameaças. Permite que a gente olhe para esse mercado e veja, opa, isso aqui é uma coisa bacana, opa, sustentabilidade está dando certo, empresas efêmeras como é que estão sendo trabalhadas. Então isso são oportunidades. As pessoas não querem mais ter o seu imóvel, as pessoas estão compartilhando mais as coisas. Como que isso pode funcionar dentro dessa lógica, dentro desse trabalho que a gente está desenvolvendo de arquitetura? O que isso vai impactar o meu negócio de arquitetura? Por exemplo, hoje as concessionárias, as montadoras de veículos estão tendo um problema seríssimo. A Volkswagen, a Ford, a Chevrolet, não entre elas, não por causa dos novos concorrentes, dos produtos chineses que estão chegando, porque as pessoas não querem mais ter carro. O próprio Uber, o Uber é o principal concorrente dessas empresas. Por que eu vou ter carro? Vocês até viram por aí a propaganda do Uber, o peso do seu carro. O que o Uber está falando com isso? Não compre carro, use de outras pessoas. Então as pessoas estão deixando de comprar carro, ou seja, a indústria automotiva está perdendo receita para um outro tipo de negócio que não tem nada mais a ver com eles. Outra coisa que está acontecendo muito, fala-se dos carros autônomos. Então as pessoas não vão precisar mais dirigir carros. Eu vou entrar num carro e o carro vai me levar, vai me transportar. Vamos pensar o seguinte, se eu não preciso mais dirigir carro, eu não vou precisar de carteira de motorista. Se eu não vou precisar de carteira de motorista, o que vai acontecer com a autoescola? Então são coisas que eles precisam avaliar, claro que não vai ser amanhã, não vai ser depois, mas são coisas que no longo prazo isso pode acabar acontecendo. Então são coisas que eu tenho que avaliar dentro desse ambiente de marketing, que são ameaças que de alguma maneira podem impactar meu negócio. Então é olhar para esse ambiente e ver o que está acontecendo com o mundo para eu poder me situar dentro dele e poder desenvolver boas estratégias para poder traçar um plano de trabalho que vá fazer com que eu tenha sucesso, para fazer com que eu tenha resultado. E esse ambiente, como a gente está falando, é dividido em dois. O ambiente externo, o ambiente externo, que diz respeito, que a gente chama também de macroambiente, coisas externas da empresa, que eu não controlo, são variáveis que eu não consigo administrar, eu simplesmente monitoro. E o ambiente interno, que a gente chama aqui de microambiente. São questões internas da empresa, são elementos meus que eu administro, que eu gerencio, que eu controlo, que eu uso para traçar o meu rumo, para desenvolver as minhas estratégias em função desse ambiente que eu estou trabalhando, que eu estou inserido. Eu gosto de mostrar bastante através dessa figura, o que é o macroambiente. As questões demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticos, legais, socioculturais, são variáveis incontroláveis. Elas administram, elas interferem diretamente na empresa, são maiores que a empresa. Então, por exemplo, eu não tenho como administrar a economia. Taxa de juros caiu, taxa de juros aumentou, dólar subiu, dólar baixou. Isso daí eu não posso administrar, eu simplesmente controlo, porque se eu tenho, digamos, despesas que são em dólar e o dólar aumenta, opa, isso pode de alguma maneira me atrapalhar. Se eu tenho despesas que estão atreladas a taxa de juros e a taxa de juros aumenta, opa, peraí, isso aí pode tirar a minha lucratividade. Então eu tenho que avaliar isso daí. Eu tenho uma dependência muito grande de capital de giro, de dinheiro para poder fazer o meu negócio funcionar. E esse dinheiro eu pego emprestado. Se a taxa de juros está muito alta, opa, isso daí vai me prejudicar. Então a gente tem que avaliar de que maneira a tecnologia está impactando o meu negócio. Então, de que maneira, por exemplo, tem um site chamado contabilizei.com.br. O que esse site faz? Serviços de contabilidade. Então você tem lá, hoje você paga um contador, um salário mínimo, dependendo do contador, o mínimo que você vai pagar, pode até encontrar aí um cara, não sabe de qualidade que é, mas não estamos falando de qualidade, mas de valor 800, 400 reais, 500 reais de um contador. Não que seja isso. Mas esse site, o Contabilizei, te ajuda a fazer a sua contabilidade mensal e ele cobra R$ 89,90. Então vamos imaginar, se eu sou um contador, eu tenho que começar a prestar atenção nesse tipo de negócio. Eu tenho que começar a avaliar esse tipo de negócio, porque de alguma maneira ele pode me impactar. E é uma empresa que está se tornando gigante, essa empresa. Então, de que maneira a tecnologia impacta os negócios que eu estou atuando? Então, são coisas que eu não controlo, eu simplesmente monitoro.
Quando a gente fala de microambiente, a gente está falando de variáveis que já estão um pouco mais sobre minha gestão. Eu tenho as variáveis semi-controláveis, que têm relação com o mercado, o consumidor. Mas o consumidor a gente consegue controlar? Não, mas o consumidor sou eu que escolho. Eu defino para quem eu vou desenvolver o meu produto. Se amanhã depois eu quiser desenvolver um produto para outra pessoa, eu acabo avaliando isso. Eu acabo redefinindo. Quem são meus concorrentes? O simples fato de eu escolher em que mercado que eu estou entrando, eu estou escolhendo meus concorrentes. Quem são meus fornecedores, os intermediários, os meus públicos, né? Quem são as pessoas para as quais de alguma maneira interferem ou são interferidas pela minha empresa? Né? Então isso a gente tem um pouco de controle, mas não é 100%. Diferente dessas variáveis relacionadas à empresa. Então, por exemplo, o RH da minha empresa, quais são os recursos humanos que eu vou trabalhar, o departamento de compras, a contabilidade e principalmente quando a gente traz aqui o mix de marketing. Né? Qual é o produto que eu vou definir para o mercado, que estratégia de produto, como que eu vou vender esse produto, né, a distribuição dele, como que eu vou fazer com que esse produto chegue até o meu consumidor, qual é o preço que eu vou definir para ele, é uma coisa que eu defino. Claro que muitas vezes essa definição é olhando para o mercado, é olhando para a concorrência, né, para a gente conseguir fazer algo que seja coerente para esse consumidor. Né? E como que eu vou comunicar? Como que eu vou promover esse produto? Então essas variáveis são variáveis que eu controlo, que eu administro, que eu defino como que eu quero trabalhar. Claro que isso é em função dos meus consumidores, dos meus concorrentes e principalmente com relação a esse macroambiente que de alguma maneira interfere nos meus negócios. Então, vamos falar sobre macroambiente. Como a gente está vendo aí que as organizações são afetadas por fatores externos, sobre os quais normalmente não se tem controle. Eu não consigo administrar, não consigo controlar isso. Então, analisar o macroambiente não vai fazer com que a gente possa prever com certeza o que vai vir pela frente, né? Mas ajuda a gente a entender um pouco mais quais essas conexões que existem. Ajuda a entender um pouco mais esse cenário do mundo dos negócios. Né? Então, o fato de eu saber sobre o que vai acontecer ou projetar algumas coisas vai me dar uma certeza de que o negócio não, mas vai reduzir uma série de incertezas e vai fazer com que eu me prepare melhor por que está por vir. E a gente falando do macroambiente, a gente vai ver que existem diversas variáveis que a gente acaba identificando. Uma delas são as variáveis econômicas, que a gente chama de ambiente econômico. Ou seja, para que eu possa vender meu produto, é necessário que existam pessoas ou empresas com poder de compra. Né? Então, se eu estou no mercado muito ruim, se eu estou num mercado onde estamos numa recessão, é bem provável que o meu produto não vai ter tanta saída quanto tinha antigamente. Se a gente olhar agora para trás, esses últimos momentos que a gente viveu na economia, vamos pegar quantas empresas não quebraram no mercado. Por exemplo, a Eletrocity quebrou, Dadal quebrou, Ricardo Eletro pediu falência, né? E outras se mantiveram. Então eu tenho aí uma Cipollati. Por que a Cipollati passou por isso ou não? Porque ela previu esse cenário, identificou que vinham problemas por aí e se preparou porque para que ela não precisasse fazer endividamento, para que ela não comprasse demais, não aumentasse o estoque, não abrisse mais lojas que poderiam afetar a rentabilidade dela. Então ela se segurou. Né? E outras lojas, outras empresas acharam que, não sei se acharam, né, mas acreditavam ou não perceberam que a gente estava vivendo um momento diferente e aquilo acabou né, destruindo, fazendo com que essas empresas deixassem de existir. Então eu preciso prever, eu preciso ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. Que tipo de informação eu precisaria ter? Índice de endividamento. Ou seja, às vezes a gente vê algumas informações nos jornais e fala, olha, as pessoas aumentou o número de inscritos no SPC. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão deixando de pagar suas dívidas. Quando a gente deixa de pagar a dívida, provavelmente é porque a gente está sem dinheiro, e se a gente está sem dinheiro, está deixando de pagar a dívida, dificilmente eu vou comprar algumas coisas. Né? Então isso é um problema. Outra questão, disponibilidade de crédito. Vou comprar um apartamento. Cara, se existe uma disponibilidade de crédito para comprar tanto novo quanto usado, as vantagens são as mesmas, a disponibilidade é a mesma, cara, eu vou escolher o que quero. Ah, não, a partir de agora, o governo, a Caixa Econômica, as empresas só vão financiar 50% de imóvel usado. Opa, o que vai acontecer?
provavelmente as pessoas vão em busca de um imóvel novo que pode chegar até 80% de crédito. Então, em função dessas variáveis que eu tenho, isso pode afetar ou não a empresa, o meu negócio. Outra questão, nível de poupança. As pessoas estão poupando mais, estão guardando mais dinheiro. Opa, tem dinheiro sobrando aí. Né? Então pode ser que amanhã ou depois a gente possa fazer uso disso para uma reforma, para um trabalho, né, ou até mesmo uma construção, a contratação de um projeto de arquitetura. Eu não vou fazer eu mesmo o meu negócio, né, vou montar a minha casa, minha residência, meu prédio, o meu escritório, eu vou contratar um arquiteto porque eu tenho um dinheirinho guardado na poupança, então isso pode auxiliar. Taxa de juros. Né? Ou seja, se o dinheiro está mais caro para me emprestar, é bem provável que eu compre menos. Né? Então a gente tem aí, você vai dividir um produto em 36 vezes, só que a taxa de juros vai ser 2%, um carro. Né? A taxa vai ser de 2% ao mês. Opa, vai ficar muito caro, não vai dar, então eu vou comprar menos. Então isso acaba afetando. A inflação, né, é outro elemento que acaba afetando. E olha só que coisa interessante. Hoje a gente tem uma inflação baixa, mas a gente chegou a um momento que a inflação chegou a estar em torno de 80% ao mês. Ou seja, se uma pessoa ganhasse R$ 1.000, esses R$ 1.000 no final do mês valeriam só 200. Tá? Então, se eu ganho R$ 1.000 no início do mês, só 200. Olha como que isso interfere no nosso comportamento de compra. Né? Quantos de vocês ainda fazem a compra do mês? Aquele no início do mês recebeu o salário, vou sair para comprar. Se a gente for no supermercado, a gente vai ver que no início do mês o supermercado está lotado de gente, lotado de gente. Por quê? Isso é reflexo de uma hiperinflação que a gente tinha. Então, se eu não pegasse aquele meu dinheiro, aqueles R$ 1.000, e gastasse ali naquele momento com que eu precisava, com os itens de primeira necessidade, se eu esperasse chegar ao final do mês, eu não ia conseguir consumir tudo isso. Eu não ia conseguir comprar R$ 1.000 de produto, eu só teria R$ 200 para comprar de produto. Então, olha como a inflação acaba interferindo no processo de consumo, no poder de compra do consumidor. Né? E isso, claro, impacta as empresas, porque vão deixar de vender. O produto interno bruto é um indicador de como que anda a economia, né? Se movimenta dinheiro, se está movimentando, se não está. O nível de emprego e renda. Né? Então, se eu tenho as pessoas empregadas, significa que as pessoas estão tendo uma remuneração. E essa segurança, muitas vezes, que dá, que a gente falou lá na pirâmide de Maslow, eu tenho uma segurança que eu tenho emprego, faz com que as pessoas fiquem mais propensas a comprar, até mesmo em comprar, desenvolver projetos de vida que sejam mais de longo prazo, porque existe uma estabilidade no emprego. Não é o que a gente está passando hoje. Né? Então, por isso que a gente tem uma redução do consumo, a inflação está mais baixa, porque as pessoas não estão comprando de maneira mais desenfreada, estão segurando um pouco isso daí. Então, isso são elementos que acabam interferindo no negócio de uma empresa. Então, essa questão são as variáveis que a gente está chamando aqui de ambiente econômico. Outra questão que interfere é o ambiente natural. O que é o ambiente natural? É um pouco desses elementos que estão ao nosso redor, esse meio ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, tendências do ambiente global que podem afetar as empresas. Então, tem várias empresas aí com redução, assinaram um pacto de redução de emissão de carbono. Então, de alguma maneira, isso acaba me interferindo. Isso tem relação também com legislações mais rigorosas. Né? Por que as grandes empresas, os países que a gente chama de desenvolvidos, não querem indústrias lá? Né? Porque a indústria polui. Então, para eles, para aquele ambiente que eles estão vivendo, para aquela população, abrir uma empresa numa indústria numa Europa, num país da Europa, cara, aquilo é ruim. Né? Porque eu vou fazer com que o meu ambiente fique mais poluído. Então, o que eu faço? Manda lá para a América Latina, manda lá para a África, manda lá para a Ásia. Né? E, além disso, as legislações são menos rigorosas. Né? É mais fácil eu abrir uma empresa lá que vai poluir o meio ambiente. Eles estão mais preocupados com a receita, com a renda, com o emprego que isso vai gerar. Né? Então, isso é uma questão que as empresas acabam avaliando também. Outra questão é a escassez da matéria-prima. Né? Eu tenho aí um insumo que eu preciso desenvolver o produto. Então, vocês vão fazer digamos, um determinado tipo de projeto com material sustentável, vocês têm uma certa dificuldade de encontrar um ou outro material. Então, o que isso pode acontecer? Pode fazer com que o produto que vocês, o projeto que vocês estão desenvolvendo, ou aquele empreendimento que vocês estão desenvolvendo, fique mais caro por causa disso. Ou pode ser que demore mais tempo, né, porque eu tenho uma certa escassez dessa matéria-prima, desse insumo que eu vou desenvolver. Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar.
Às vezes, esse ambiente natural, esse meio ambiente que a gente vive, gera um custo mais elevado de energia, né? Níveis altos de poluição acabam interferindo. Né? Por exemplo, a gente pega aí Vale. Né? A Vale sofre e tem que desembolsar uma série de valores anuais para poder manter um nível de poluição dentro do aceitável. E mesmo assim, vira e mexe, existem mobilizações, ações para que ela possa fazer ainda mais, né, do que ela já faz, porque ela está dentro de uma cidade. Né? E será que se ela estivesse um pouco mais afastada dessa cidade, será que a interferência seria tanta? Né? Então é uma coisa que a gente tem que avaliar também na hora que a gente for desenvolver isso daí. E essa questão do ambiente natural, dessa ecologia, desse meio ambiente que a gente vive, traz uma série de repercussões, inclusive nos próprios projetos que vocês forem desenvolver. Então, será que não existe, como a gente falou, uma tendência a desenvolvimento de projetos mais sustentáveis, ambientes mais sustentáveis, né, elementos que possam criar uma visão, uma filosofia de ecologia, de um ambiente mais propício para o desenvolvimento de pessoas, né, de uma ecologia. Então, isso daí tem que ser avaliado, né, a questão do ambiente natural. E outra questão que a gente tem é a mudança do papel dos governos, que variam seus esforços para promover um ambiente mais limpo. Então, o governo tem pressionado as empresas para que vamos viver, vamos ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso são elementos que acabam sendo identificados. Eu trouxe aqui um texto para vocês, eu vou deixar o link para vocês acessarem, para vocês darem uma olhada. Né? A crescente demanda pela arquitetura sustentável no Brasil. Por que isso acontece? É em função exatamente desse macroambiente que a gente está vivendo. Né? As pessoas estão percebendo que a produção acontece de uma maneira muito rápida. Mas, por exemplo, eu faço um computador, um celular, né? A produção é rápida. Só que a gente deixa por conta do ambiente para que esse ambiente acabe degradando esse produto. Então, isso acaba gerando um excesso de lixo. Eu produzo muito rápido, em 3, 4, 5 horas, eu faço um computador, jogo esse computador no lixo e eu deixo para a natureza para que ela consiga recuperar isso daí, consiga degradar esse produto. Então, isso vai demorar alguns anos pela frente. Então, essa relação está ficando desequilibrada. Então, a gente tem a questão da arquitetura sustentável, que vocês vão ver aí nesse texto. Então, tem ambientes mais claros, menos consumo de energia, né? O uso de materiais que possam ser recicláveis, né? Como transforma um ambiente mais quente ou até mesmo mais fresco em função do projeto que eu desenvolvo. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, uma lida nesse material para ver de que maneira esse ambiente natural acaba interferindo no nosso negócio, nos projetos de arquitetura, no ambiente. De novo, por que isso acontece? Porque os consumidores estão mais sensíveis a essas questões sustentáveis e ecológicas. Porque se a gente não tivesse um consumidor que acreditasse que ele precisa fazer a parte dele, que ele pode fazer mais, não teria empresa desse tipo. E é essa avaliação que eu gostaria que vocês fizessem. Ou seja, não é porque é bonito, porque é legal, porque gasta menos. Não. Inclusive as pessoas vão até pagar mais para ter um ambiente como esse. Mas as pessoas estão conscientes de que se a gente continuar usando o meio ambiente da maneira como a gente usa hoje, amanhã a gente não vai ter mais o que existe por aí. Tá? Então dá uma olhadinha nesse texto e depois faça uma reflexão sobre isso que a gente falou.